Boa noite a todos. Estamos ao som do saxofonista Giovanni Oliveira, onde agradecemos a sua participação. Sejam todos bem-vindos à Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Mais uma vez, a gente tem uma grande satisfação, onde o projeto Academia de Portas Abertas abre suas portas para acolher mais um evento cultural. E hoje, nessa noite, dia 12 de setembro, a gente abriu as portas para o autor Aurélio Oliveira, para apresentar sua obra intitulada As Bases Ideopolíticas da Educação Básica Brasileira do século XXI. Então, eu chamo para compor a mesa a professora Gonçalinha Rodrigues Martins, representando a educação pública e privada de Ipu. O professor Paulo Henrique de Oliveira, representando a Secretaria Municipal de Educação. E a Aldânia Maria de Melo Lima Soares, representando a nossa academia, a IUCA. Também convidamos a mãe do autor, a senhora Francisca Souza de Oliveira, para compor a mesa. Bem, muito boa noite. A gente agradece a presença de todos. Quero dizer a vocês que hoje é um dia bem atípico, é o meio da, nós estamos na semana, mas é assim mesmo, era o horário que se tinha, E a gente procura sempre agregar. A nossa academia, ela é aberta ao público, para o desenvolvimento de tudo e qualquer manifestação cultural, onde a cidade de Ipu tem o privilégio de ter a Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, mais conhecida como a IUCA. E é um prazer muito grande receber essa pessoa que tem como norte os livros, a poesia da sua vivência, a filosofia dos seus estudos. O nome dessa figura ilustre de hoje é Aurélio Cassiano de Oliveira. Ele é sociólogo pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, licenciado em História pela Universidade Estácio de Sá, a UNESA, e membro do Grupo de Pesquisa de Trabalho, Educação, Estética e Sociedade, GP3. Realiza estudos na área da Sociologia, do Trabalho e Sociologia da Educação, com ênfase nas seguintes temáticas: mundo do trabalho, desenvolvimento econômico, crise estrutural do capital e desigualdades sociais, políticas educacionais, currículo e formação do ser social. Nós temos a honra de tê-lo aqui. Ele concluiu o ensino médio na Escola Murilo Rocha Aguiar, uma escola do Estado, onde eu, Aldânia, Gonçalinha, Tierivelto, a Tatiana, estivemos lá também, lecionando, o Henrique também, lecionando, e ele concluiu lá, meu povo. Eu não me lembro, o Henrique não lembra não. Tu lembra, Henrique? Olha, viu? E assim, é uma pessoa que a gente tem um apreço, meu povo? Gosta do que faz, gosta de estudar, gosta de ler, e eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, entre autor do livro, que eu vou já dizer o que é que significa. Bem,
O lançamento desse livro, né, esse livro aqui, que ele nos procurou no dia do evento cultural aqui no Ipu, chamado Menu Ipu. Lembram? Um evento belíssimo, né, que teve até uma participação de raízes ipuenses, que foi o Valdones. Você lembra, né, Aurélio? Procurou uma das acadêmicas, que hoje está como vice-presidente, a acadêmica Thelma Lima. E conversando também com a Graça Aires, foi isso, houve esta primeira conversa. E a academia está de portas abertas. Esse é nosso lema, né? Esse livro vem fazer parte dessa grande academia, e vai fazer parte das escolas também, porque é interessante que as escolas possam adquirir. Nós temos 6 escolas estaduais e temos no Ipu, professor Henrique, 3 escolas grandes. Não, eu digo na sede. Na sede, 3 não, são mais. E de ensino fundamental. Né? Então, é um trabalho que pode fazer parte, esse livro, lá do acervo da Biblioteca Municipal. E nós temos o professor Henrique aqui, representando a Secretaria de Educação, e leve para as meninas, né, para o pessoal, para poder adquirir o livro. O livro de Antônio Cassiano de Oliveira, Aurélio Cassiano de Oliveira, tem como título As Ideopolíticas da Educação Básica Brasileira do século XXI. Né? Nós temos uma história aí muito grande, né? Já começa com a Revolução Industrial lá no 19, né? Mas tem raiz no século... Tem fundamentação, né, e segmento lá no século XXI, que a gente aprendeu lá. O capitalismo, o desenvolvimento, o início de uma fala chamada globalização, né? E o resto ele vai contar muito bem. A formação dos sujeitos sobre a lógica do capital em crise. Né? O que é o capital em crise? Né? É a economia, é o valor per capita, é o conflito do homem pelo homem. Né? O que é, né, esse acervo? O que é que ele representa? Né? Qual é o impacto que ele tem quando eu vou desenvolver, em pleno Enem, né, a relação das áreas da humana, por exemplo, das humanas, a sociologia, que é a cara do livro, a filosofia, que é o pensar, né, e a apropriação desse seu acervo, a história, quando fala no século XXI, né? A geografia, onde é que nós estamos no contexto histórico. Né? Então, é uma interdisciplinaridade muito grande que a gente precisa da matemática, quando vai transformar o século em ano. Qual é o ano? Né? É o ano tal. Ele está no século XXI, eu vou pegar o bizu da matemática para isso. Thierry está aqui, que é um expert na matemática, né, meu bem? E nós temos também, dentro desse acervo, o olhar do autor, né? Como foi que ele analisou isso? Qual foi o tipo de pesquisa que você usou? Foi o qual e quant? Né? Como foi que você chegou até o seu objetivo, a problemática? E isso tudo tem uma agenda e tem um percurso que não é fácil. Né? Então, assim, pelo que eu li, fala, só para vocês entenderem, a partir das últimas décadas do século XX, vivenciamos um contexto histórico de profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Transformações políticas, não é a partidária. Transformações políticas, ela está dentro do social, é o homem dentro da sociedade. As transformações políticas com as ações do homem por si. Sociais, né, entra a equidade nisso, né, professor? E vem toda a cultura que tem alterado substancialmente a vida em sociedade. No entanto, essas mudanças não apontam para a ruptura das relações sociais mercantilistas. Olha, a troca, né, o início da economia para se desenvolver e chegar até hoje.
a gente faz compras, meu povo, sem sair de casa. Mas naquele tempo não era assim, tinha que ir para a feira. Né? Vamos trocar a batata pela cenoura. Né? Então, assim, a coisa vai modernizando, mas não vai chegar a ponto que vai ter que retroagir, porque não tem mais como evoluir. Então, a gente precisa ter essa ótica, a gente precisa mergulhar, né, nesses grandes intelectuais que lê muito, pesquisa muito, para chegar nesse acervo. Bem, eu vou passar aqui a palavra, se você quiser já começar, já iniciar suas falas, né, seria interessante. E depois da sua fala, eu vou pedir para a tia Gonçalinha, professora Gonçalinha, e o professor Henrique, só fechar o que o nosso querido autor, né, vai nos prestigiar com o seu saber, né, com este livro aqui, que eu já quero lhe dizer que eu vou ficar com alguns, tá bom? Então, muito bem, vamos fazer o registro aqui do livro. Fazer o registro, aqui nossa academia ela é assim. Hoje estamos, eu, minha colega confreira Aninha, outro dia está a Maria das Graças, o Kleber, a Thelma, o Gutinho e quem mais puder vir. É assim que a gente faz. É igual à equipe educacional que eu tenho o privilégio de trabalhar hoje. Então, passo para você, meu querido. A casa é sua, ela está sempre de portas abertas. A nossa IUCA, a nossa academia. Aninha, você queria falar? Boa noite a todos. É um prazer, né, estar recebendo todos nesse momento assim, que é de suma importância, né, para a minha carreira como escritor, como sociólogo. E queria aqui agradecer a todos, agradecer aqui os meus professores aqui do Murilo, Erivelto, Henrique, Gonçalinha. Esse livro, ele foi um projeto assim de mais ou menos uns 2 anos atrás. E era um sonho, né, poder publicar a obra. E esse sonho foi concretizado, né, com a publicação, e aí faltava fazer um evento, né, para poder coroar a realização desse sonho. Então, agradecer aqui a minha mãe, né, batalhadora, e também queria aqui agradecer o pessoal que estão acompanhando aí pelo Instagram. Agradecer a minha noiva, né, e futura esposa, que está nesse momento me acompanhando aí pelo Instagram, lá da cidade de Mossoró. Como já foi mencionado, a obra ela é intitulada, né, As Bases Ideopolíticas da Educação Básica Brasileira do século XXI, a formação do sujeito sob a lógica do capital em crise. Mas antes, pessoal, de adentrar especificamente no conteúdo dessa obra, eu queria aqui lançar a pergunta, né? Já pararam para pensar o que significa educação? Qual a importância da educação para as nossas vidas? Eu parto de um conceito da sociologia, de um pensador brasileiro chamado Saviani. Saviani, ele fala o seguinte sobre a educação. A educação constitui-se um complexo, uma dimensão da vida essencial de reprodução da vida, cuja função social é produzir direta ou intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Outro pensador também, José Paulo Neto, da área do serviço social, ele fala o seguinte sobre a educação. A educação é direcionada para influir no comportamento e na ação dos homens, determinando relações entre sujeitos na produção de objetivações ideais. Então, eu parto, né, do conceito de educação baseado nesses dois autores. Então, a educação, portanto,
é uma atividade humana construída historicamente pelo conjunto dos homens e mulheres, com o objetivo de fazer com que os sujeitos se apropriem do conhecimento, das artes, dos valores, das regras, né, dos costumes. Mas também a educação ela tem aquele lado de capacitar, né, os indivíduos ou os sujeitos, né, para adquirir habilidades e competência para o mundo do trabalho. A sua importância está no seu potencial de fazer com que cada pessoa se aproprie do patrimônio, né, histórico e cultural produzido pelo conjunto dos homens ou pela humanidade. Afinal, a educação cumpre a função de fazer com que cada indivíduo se aproprie do patrimônio cultural disponível na sociedade contemporânea. Será que a educação, ela como potencial, ela cumpre essa função de fazer com que cada sujeito, né, se aproprie do conhecimento? Quando eu falo do conhecimento, do conhecimento mais profundo, né? Do conhecimento filosófico, conhecimento científico, sociológico, do conhecimento literário, né, das artes. Então, eu lanço esse questionamento que a gente vai tentar responder ao longo dessa apresentação. E para entrar, né, especificamente no conteúdo dessa obra, eu não poderia deixar de fazer aqui uma breve síntese histórica, né? Até porque a história ela tem uma participação assim, de suma importância para a compreensão, né, dos fatos políticos, econômicos e sociológicos, né? A educação ela não tem como compreender apartada do mundo do trabalho, né? Ou seja, você vai falar de educação, eu não tenho como explicar a educação, qualquer objeto de pesquisa dentro do campo da educação, sem fazer a conexão com a política, né, com a economia, e principalmente com o mundo do trabalho, né, com o mundo econômico. Obrigado. Então, a educação e trabalho nas comunidades primitivas, né, formavam unidade, essas duas dimensões da vida humana. Então, na sociedade primitiva, onde existia o modo de produção chamado comunal, né, ali não existia propriedade privada, não existia a escola, não existia o Estado, né? Havia uma produção comunal em que todos os bens, tanto material como os bens culturais, eram divididos, né, de forma igual. E a educação, ela era uma educação de forma espontânea. Então, o pai passava os seus ensinamentos para o filho, né? Era naquele momento da pescaria, era no momento de fabricar aqueles instrumentos de pesca. Então, ali a educação e trabalho constituía essa unidade. Mas, com o passar do tempo, a partir do momento em que foram se desenvolvendo as chamadas forças produtivas, né, o que vai acontecer? Chega um momento em que a sociedade vai produzir um excedente econômico, né? E esse excedente econômico vai favorecer determinados grupos se apropriarem desse excedente e começar a utilizar o trabalho alheio, né, o trabalho do outro para viver. E aí chega um determinado momento que vai surgir aí a sociedade de classes, né? Então vamos ter de um lado os proprietários, de outro os não proprietários, né? É nesse momento também que vai surgir o Estado, né? E aí quando surge o Estado, logicamente que vai surgir aí algumas atividades que anteriormente não existiam, né? As atividades ligadas à burocracia do Estado, né? Então aí vai surgir a escola, a educação passa a ser uma educação institucionalizada. Nesse momento há uma ruptura, né, da educação com o trabalho. E aí vai surgir a divisão do trabalho
ou seja, entre o trabalho manual e trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual, como eu já mencionei, são as atividades, por exemplo, ligadas ao Estado, né? E vai necessitar-se, nesse momento, de uma escola, né? A escola para poder passar as habilidades, né, que algumas atividades necessitam. E aí a gente pode recorrer à Grécia, né? Aí vai ter os filósofos, os funcionários do Estado grego. E quando a escola surge, a escola, a educação, ela também se divide, né? Vamos ter aí uma educação voltada para a formação das elites e uma educação voltada para os escravos, né? Aí tem a diferença. A educação para a formação das elites é a educação para formar ali a classe dirigente, né? A formação política, filosófica. E de outro lado, os escravos não tinham acesso à escola. Ou seja, a educação deles era no próprio desenvolvimento dos seus trabalhos, né? Era ali no dia a dia, no cotidiano, que eles se educavam, digamos assim. E isso percorre a história até a Idade Média. A Idade Média também continua essa mesma lógica, né? Da educação separada do mundo do trabalho, porque os afazeres dos escravos e dos servos, eles não exigiam um preparo escolar. E aí, quando chega no capitalismo, quando começa a surgir ali a classe burguesa, né, nos burgos, no final da Idade Média, nesse momento aí, a gente já percebe uma exigência da escola, né, para os trabalhadores. E com a Revolução Industrial, essa questão se alarga, porque necessita-se, naquele momento, de preparar a mão de obra, né, para a Revolução Industrial. E aí, nesse momento, a educação institucionalizada, ela vai ser planejada, vai ser coordenada, para poder oferecer as habilidades e as competências necessárias para a classe trabalhadora. E aí, nesse momento, há uma reaproximação da educação com o mundo do trabalho, porém, continua ainda essa dualidade na educação. Ou seja, um tipo de educação para as elites, né? A educação mais filosófica, mais intelectualizada, e a educação para os trabalhadores, que é uma educação voltada especificamente para o trabalho, né? Ou seja, a educação que vai oferecer aqui as habilidades necessárias para os trabalhadores se ingressarem no mundo do trabalho. Então, há essa dualidade, né, na educação. Há uma reaproximação que antes não tinha, porque o trabalho não exigia um preparo. Aliás, as funções, dos servos e dos escravos não exigiam um preparo escolar, mas no capitalismo, com a Revolução Industrial principalmente, surge essa necessidade. E aí a educação vai ser universalizada. A educação universalizada, entendam bem, pessoal, não é a educação no sentido, como eu mencionei lá atrás, né, de oferecer para as classes subalternas ou o ensino, digamos, mais refinado, né, mais de filosofia, arte, por aí vai. Mas a educação no sentido mesmo de fazer com que os trabalhos adquiram essas competências essenciais, né, para o mercado. No capitalismo, nós vivemos sob o domínio da propriedade privada, né, dos meios de produção. De um lado, a gente tem a classe burguesa, né, que surge lá no final da Idade Média, que são os donos dos meios de produção. De outro, nós temos a classe dos trabalhadores, né, que vendem a sua força de trabalho. Não tem os meios de produção, tem apenas a força de trabalho, vendem essa força de trabalho. E no final, né, da história, com a produção da riqueza, o que vai acontecer? Os trabalhadores ficam com uma pequena parte, né, do produto do seu trabalho, e aquela grande parte do produto do seu trabalho vai ser apropriada pela burguesia, né? Ou seja, isso é uma lógica sistêmica, pessoal. Não é
uma análise moral, né? Não é uma questão individual. É a lógica do sistema, né, que favorece a apropriação do produto do trabalho pela burguesia. Então, para se reproduzir com eficiência, o capitalismo, mediante comando das classes dominantes, estabeleceu a educação dualista, que é o que eu mencionei, né? Que corresponde à divisão social e técnica do trabalho para os trabalhadores, né? A formação destinada a profissões manuais, operacionais, e para as classes dominantes, o conhecimento mais refinado, né? Conhecimento científico, filosófico, voltado, né, aí para as profissões mais intelectualizadas, visto que as classes dominantes, elas responsáveis por pensar a sociedade, por organizar a sociedade e por gerir essa sociedade. Nesse sentido, né, a educação controlada pelas classes dominantes tem duas funções definidas, né? Fornecer os conhecimentos mínimos às classes trabalhadoras para a produção de bens e serviços, e a função ideológica, né? A função ideológica para que haja aceitação da sociedade capitalista e de seus mecanismos de exploração do capital sobre o trabalho. Então, a educação, ela não é algo neutro, né? Como muitos acreditam ser. A educação, ela tá dentro de uma sociedade de classe. E por estar dentro de uma sociedade de classe, há disputas, né? Há disputa de visões de mundo, né? De concepções. Então, é importante frisar esse momento, essa questão da segunda função da educação, que é a função ideológica. Então, universalizou-se a educação básica, conhecimentos básicos, para que o capitalismo pudesse se reproduzir, né? Isso aqui já mencionei. A educação voltada para a transmissão, e a educação voltada para a transmissão e a apropriação do conhecimento científico, filosófico, artístico, cultural, ele continua, né, sendo um privilégio das classes dominantes, das elites, como muitos costumam falar. Sendo assim, além das desigualdades econômicas que são produzidas pelo sistema capitalista, nós temos também as desigualdades culturais, né? Portanto, a educação sob o domínio da lógica do lucro não cumpre o papel de fazer com que cada indivíduo se aproprie do conhecimento científico, filosófico, artístico, cultural produzido pela humanidade. Uma vez que a lógica do sistema do capital não permite o enriquecimento cultural de todas as pessoas, apenas das classes que detêm o poder econômico, político e cultural. Agora, lógico, pessoal, que dentro dessa lógica de desigualdades, há espaço, né, para as exceções, logicamente. Eu mesmo me considero como uma exceção. Minha mãe aqui de prova, né, nasci na região aqui serrana, trabalhei na agricultura, nasci na zona rural, me criei, adolescência, infância, depois ganhei o mundo, e aí quando ganho o mundo, começa ali a transformação, né, na minha vida. Então, lógico que existem exceções dentro dessa lógica do capitalismo, mas exceções não é a regra, como já se diz, né, são exceções. Então, a partir desse conhecimento prévio, que eu explanei aqui para os convidados, eu apresento aqui mais uma vez a obra intitulada As Bases Ideopolíticas da Educação Básica Brasileira do século XXI, e a obra, ela analisa a influência do capitalismo na construção das bases curriculares do ensino básico brasileiro do século XXI, para compreender o caráter da formação dos filhos da classe trabalhadora, né? Então, essa é o que eu busquei, né, compreender quando realizei essa pesquisa. Exatamente esse processo de formação, qual a influência, né, do capitalismo nesse processo, porque a gente sabe, como eu mencionei lá atrás, não existe educação sem a relação com a economia, né, com o mundo do trabalho, com a política. Então, a obra está organizada da seguinte forma: examina os principais elementos desencadeadores da crise estrutural do capitalismo contemporâneo e suas exigências na esfera produtiva, econômica
e na esfera institucional Estado, né, o primeiro capítulo. Também investiga o desdobramento dessa crise na política educativa mundial, arquitetada pelos organismos internacionais. E o capítulo 2 rastreia o ponto de partida dessa reforma do ensino básico brasileiro, a partir dos documentos que resultaram, né, dos documentos que resultaram dos diversos fóruns que aconteceram ali no final do século XX em território nacional. Investigo ainda a relação do projeto de educação para todos, que é um projeto global, né, arquitetado ali pela Unesco, Banco Mundial, e a política de reformulação da educação básica nacional. E o terceiro capítulo analisa a agenda ideopolítica do capital em crise e a sua relação com a construção das bases do básico brasileiro, utilizando para isso os parâmetros curriculares, né? E apreendo, o segundo ponto do capítulo 3, apreendo as bases ideopolíticas da educação básica brasileira para a formação dos sujeitos. Parto da questão da crise, né, para depois chegar na educação. Então, primeiro capítulo é a gênese da crise e as suas consequências. Então, a crise do capitalismo ela vai começar ali final dos anos 60, chegando nos anos 70. Né? É uma crise do modelo fordista de produção. Né? O modelo fordista é um modelo baseado no consumo de massa, da política keynesiana, né? Política que estimulava o consumo, ou seja, o Estado diminuía imposto, diminuía juros, estimulava o consumo, a indústria ia lá, contratava bastante mão de obra, investia em tecnologia, e aí produziu aí principalmente dos anos 50 aos anos 60, um ciclo do capitalismo que chamava-se capitalismo de ouro, né? É o tempo que o capitalismo mais cresceu. E aí nos anos 70, esse capitalismo de ouro, né, ele começa a saturar. E aí é onde vai entrar na crise estrutural, que como eu não tenho muito tempo aqui para explicar para vocês, né, que seria ótima a explicação para você entender por que é uma crise estrutural do capital, né? Mas como não tenho tempo, vai ficar para outro momento a explicação da crise, né? Então a crise do Fordismo vai resultar na reestruturação do capitalismo, né? A reestruturação que começa a partir dos anos 70. E essa reestruturação é basicamente a reestruturação do tripé de funcionamento do sistema. Qual é o tripé? Trabalho, capital, Estado. Aí começa a reestruturação produtiva no âmbito da economia, que é a inserção de tecnologias, a inserção de novos métodos de trabalho, de controle e gestão do trabalho nas empresas, né? E a reforma do Estado, que é a mudança do Estado de bem-estar social para a mudança do Estado neoliberal, né? Quando eu falo em bem-estar social, é no sentido mais global, é ali o que aconteceu de forma mais forte na Europa, né? Então, o estado de bem-estar social é o estado que vai provocar mudanças na relação capital-trabalho e também mudanças na relação Estado-trabalho. No caso da relação capital-trabalho, a flexibilização do contrato de trabalho, por exemplo, trabalho intermitente, trabalho temporário, terceirizado, né? São várias mudanças, inclusive essas mudanças que se aprofundaram, né, no Brasil na atualidade com a última reforma trabalhista, né? Também reforma previdenciária que também cai aqui no âmbito da reforma do Estado. Aí, na relação Estado-trabalho, nós vamos ter, por exemplo, corte de gastos, né? As privatizações, que significa privatizações, a transformação de serviços públicos em mercadoria, né? Ou seja, aquilo que é direito não é mais. Para você adquirir um serviço, você tem que pagar agora, né? Com a mediação do dinheiro. Então, vai haver esse conjunto de transformações, pessoal, ali a partir dos anos 70. Então, o modelo de produção fordista dá lugar ao toyotismo, né? Aí o toyotismo já é chamado de produção enxuta, né?
aquela produção que tem mais tecnologia nas fábricas e menos trabalhadores, né? E aí tem a intensificação do trabalho polivalente, o trabalhador deixa de ser aquele trabalhador de fordista, de ser um trabalhador que executa a mesma função, né? E passa a ser um trabalhador polivalente, ou seja, que que o capitalismo requer dele a polivalência, a execução de várias tarefas. Com essas crises, né, do capitalismo, o que vai provocar aí, já relacionando com a educação? No ano de 1990, né, vai surgir aí a Conferência de Jontia, ali onde vai surgir o Programa Global de Educação para Todos, que tiveram a participação de 150 países, inclusive o Brasil, né? O Brasil foi signatário desse evento. Então, esse evento, ele vai, a partir dele, ser constituída ali uma comissão que vai ser orientada pelo Jacques Delors, um pedagogo que coordenou esse projeto, e vai lançar ali um documento chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, onde vai conter nesse documento os princípios, as diretrizes para a educação do novo milênio, né? Ou seja, aí dentro desse documento vai ter o que ele chama de 4 pilares do conhecimento, né? E a partir desse projeto, que vai ser disseminado, logicamente, para o resto do mundo, vai acontecer as diversas formas educacionais, por exemplo, na América Latina, em vários países, inclusive no Brasil. Em 93, tivemos um outro fórum, né, o de Nova Delhi, na Índia, e aí participaram os 9 países com maior taxa de analfabetismo, né, da época. Fórum de Dakar 2000. Então, esses fóruns aí, pessoal, foram a base para o surgimento, né, das reformas na América Latina e as reformas educacionais, principalmente do ensino básico brasileiro do século XXI. Eu coloquei aqui essa citação aqui, porque ela é muito importante para compreender o que se pensava ali nesse documento, né, nesse projeto global de educação. A educação ali passa a ser uma panaceia, ou seja, a educação vai resolver todos os problemas da humanidade. Então, a educação e o conhecimento entram como os elementos centrais na concepção da ONU e seus órgãos para a promoção da paz, da democracia, da inclusão social, da eliminação da pobreza, do emprego, do espírito empreendedor, do trabalho em equipe, dos direitos humanos, da identidade cultural, do equilíbrio populacional, da preservação do meio ambiente, eliminação das opressões, das guerras, da tolerância, da convivência harmoniosa entre os diferentes grupos e classes sociais. Ou seja, a educação seria a instância capaz de enfrentar os graves problemas gerados pelo atual modo de produção, de organização e produção da vida, bem como de promover o desenvolvimento sustentável dos seres humanos. Então, essa era a visão, né, da ONU, ainda continua, né? A visão da ONU, do Banco Mundial, dessas instituições internacionais que arquitetaram, logicamente, junto com os Estados nacionais, né, a reforma da educação para o século XXI. E aí, dentro desse grande reforma internacional, nos anos 90, começam a surgir ali vários documentos, vários eventos que vão discutir também educação, logicamente, tendo como parâmetro, né, esses documentos que foram escritos lá pelos fóruns internacionais. Também tendo como parâmetro o documento de Jacques Delors. Aí nós temos aqui o Fórum Capital Trabalho 92, organizado pela USP, né? São Paulo. Tivemos um documento aqui chamado Educação e Conhecimento, Eixo da Transformação Produtiva com Equidade, gerado pela UMEC 93. E em 93 também tivemos documentos aí importantes, que é o Plano Decenal de Educação, né? Esse plano aqui ele já concretiza todas as ideias que estavam sendo discutidas nesses fóruns, né, em formas de diretrizes, em forma de metas, né? Então, o plano
decenal de educação aí, é importantíssimo também para entender o fenômeno da educação, né? Ponto de conexão, para a gente entender como é que as coisas, né, se relacionam, a gente tem que trazer de documentos, né, fazer uma série de análises, aí você vai percebendo como é que as coisas vão se encaixando, né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei o artigo da LDB, né, o artigo 87, que é o ponto de conexão entre as reformas que houveram no Brasil, né, e esse projeto que eu chamo de projeto global da educação para o século XXI. Aí tem aqui o artigo 87 da LDB, fala o seguinte: na referida lei comprova-se a adesão do Brasil ao Plano Global de Educação para o século XXI, quando se afirma que a União, no prazo de 1 ano após a publicação da LDB, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação em sintonia com a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, fixando as diretrizes e as metas para o decênio subsequente. Aqui é onde vai nascer aquele Plano Nacional de Educação 2001-2011, né? Então, aqui dá para a gente ter aqui a comprovação, né, dessa ligação das reformas da educação básica brasileira com esse projeto mundial de educação. Então, a gente vai perceber aqui na LDB, né, a LDB 96, a proposta, né, formação básica para todos, as necessidades básicas de aprendizagem recomendadas em junta. Ou seja, aqui na LDB e depois nos parâmetros curriculares, a gente percebe de forma muito clara as ideias, né, que foram discutidas e documentadas nesses fóruns internacionais mencionados, as ideias sendo incorporadas, né, nesses documentos. Por exemplo, aqui, nos parâmetros curriculares, coaduna-se o paradigma da educação, na concepção da educação presente nos PCNs, coaduna-se com o paradigma educacional da Unesco. Aí o que indica? Indica como formação para os estudantes, instrumentos básicos de aprendizagem, como habilidades, valores, atitudes, para o aprender a viver e a conviver de modo harmonioso, né, em sociedade. No mesmo documento menciona aqui os 3 pilares, né, desse processo de formação, que é baseado nos princípios, né, nos quatro pilares do conhecimento do documento lá de Jacques Delors. Aí os 3 princípios: conteúdo conceituais, conceitos, fatos e princípios, né, vão estar aqui contidos nos conteúdos conceituais. Conteúdos procedimentais, aqueles que instrumentalizam a ação, né, a ação dos indivíduos. E os conteúdos atitudinais. Aí os atitudinais já aqueles de influenciar no comportamento, né, aqueles dotados de valores e atitudes e por aí vai, né? Então, apoiado nos 4 pilares do conhecimento do documento de Jacques Delors, a gente vai ter aqui, eu coloquei aqui 3 esferas que, na minha concepção, né, é o projeto de formação para o século XXI. Né? No caso, na esfera social, nós temos aí o ensino de instrumentos necessários para a compreensão da realidade, ou seja, para o desenvolvimento de capacidade tanto pessoais como profissionais. Na esfera produtiva, aí nós temos aí o desenvolvimento de habilidades compatíveis com o mercado de trabalho, né, atual. E na esfera subjetiva, aí entra aqueles valores, atitudes, no caso, o desenvolvimento de capacidade de conviver junto, realizar atividades juntos, né, conflitos, evitando os conflitos pessoais, né, e também buscando o estímulo ao livre pensamento, à liberdade, à reflexão crítica, segundo aqui o documento que é os parâmetros curriculares, que é de 97, né, Fundamental 1, e de 98, Fundamental 2, 2000, Ensino Médio. Né? A partir das exigências do capitalismo, né, no mundo do trabalho, né, esse processo de transformação, de mudanças,
o capitalismo vai requerer da educação também mudanças, né? Ou seja, como eu falei no início, o econômico não está descolado da educação. Então, toda vez que há essa transformação no âmbito da economia, a economia requer mudanças também no âmbito da educação, né? Então, aqui tem 3 teorias, né? Na minha análise, na minha concepção, são 3 teorias que foram desenvolvidas para esse processo de formação dos estudantes, né? Tem a teoria do capital do conhecimento, a teoria do capital humano e a pedagogia do aprender a aprender. Dentro dessa teoria do aprender a aprender, que ela está lá contida no documento Jacques Delors, nós vamos ter aí 3 teorias pedagógicas que vão fundamentar a reforma do ensino básico brasileiro e para o século XXI, né? Então, quais são as três pedagogias principais que vão fundamentar e gerar, né, aquilo que eu coloco no título do livro, as bases ideopolíticas da educação básica brasileira? O pragmatismo, né, inspirado nas ideias de John Dewey, remete à educação como ferramenta para a resolução de problemas, definindo os conteúdos de ensino a partir da prática, ou seja, priorizando os conhecimentos considerados úteis à vida cotidiana. Ou seja, aqui, nessa pedagogia, pelo menos na minha visão, ao que me parece, que conhecimentos científicos, filosóficos, artísticos, joga de lado, né? Ou seja, aquilo que interessa é exatamente aquilo que está ligado ao cotidiano dos estudantes, né? Sem nenhum aprofundamento científico. E a segunda teoria, o construtivismo, né? Que é fundamentada na epistemologia de Piaget, né? E ela parte da ideia de que os indivíduos adquirem o conhecimento a partir da construção de esquemas mentais, né? Ou seja, aqui ele se valoriza os métodos, né? Ou seja, através de determinados métodos que você fornecer aos estudantes, eles vão, de forma espontânea, aprendendo, né? Ou seja, adquirindo conhecimento. Mas só que, na minha análise, aqui há um desprezo, né, pelas questões simbólicas, né, pelos signos, pelas várias formas de representação da realidade, as categorias e conceitos científicos. Então, essa teoria, ao meu ver, ela também não traz essa possibilidade de o aluno, né, adquirir uma capacidade intelectual de olhar para a realidade e compreender ela, digamos, de uma forma que a gente usa um conceito da sociologia, a realidade em sua totalidade, né? Que é como eu busquei fazer nesse livro, pegar um objeto e identificar as diferentes conexões, né, que vão determinar esse objeto, né? Ou seja, o objeto não é determinado em si. Existem várias conexões. A educação, por exemplo, é um exemplo. A educação está conectado com a política, está conectado com a cultura, está conectado com a economia, né? Com os costumes. Então, você tem que, ao máximo, tentar identificar esses nexos, né? E ver quais são as determinações, né? As determinações, elas são recíprocas. Por exemplo, a economia requer mudança na educação, né? Ou seja, qual a mudança? Mudar o currículo, colocar lá que o aluno tem que aprender habilidades e capacidades para adquirir um emprego nessa economia mais tecnologizada, digamos assim, né? E aí, de volta, a educação faz o processo, vai oferecer, né, ao sistema, e aí organiza-se um currículo, para aí vai. Então, há essa determinação, que a gente chama de determinação recíproca. Então, e a última pedagogia chama-se a pedagogia das competências, né, que aponta para a aquisição de competências a partir do aprender fazendo, envolvendo um conjunto de atividades práticas cujo objetivo é propor ao aluno tarefas que mobilizam os conhecimentos necessários para a resolução de problemas, que é semelhante, né,
ao pragmatismo, ou seja, a educação voltada para a resolução de problemas cotidianos, né? Então, para fechar, pessoal, eu coloquei aqui um formato aqui, bem uma síntese aqui para facilitar o entendimento, que é a formação dos filhos da classe trabalhadora para o século XXI. Então, há uma formação, pelo menos na minha análise, né, que eu identifiquei a partir dos parâmetros, 3 tipos de formação. Formação para o trabalho, que é a formação de habilitar os estudantes com ferramentas, né, com competências, habilidades, compatível com o capitalismo de hoje, né? Ou seja, não com o capitalismo do Fordismo, mas com o capitalismo do toyotismo ou da produção flexível, né? A formação cidadã, e aí aqui entra uma questão, na minha visão mais ideológica, né? Que compreende a formação da identidade cidadã através dos ajustes da visão de mundo dos trabalhadores, a ideologia do capital com o propósito de inviabilizar as lutas sociais contra as novas formas de exploração. Aqui é uma questão mais ideológica, né? Você modificar a visão, ou seja, a sociedade mudou, o Estado é neoliberal, o Estado, ao invés de contribuir para a ampliação dos direitos, o que o Estado está fazendo? Com todos esses conjuntos de reformas, né, que houve principalmente aqui no Brasil, que é um exemplo que a gente pode enxergar mais de perto, o Brasil está contribuindo para a expoliação, digamos, da classe trabalhadora, ou seja, diminuindo direitos, né, precarizando a vida. Então, quando acontece isso, precisa se alterar a visão. E a educação, como um dos aparelhos ideológicos, né, do sistema, ela tem essa função também, né, de modificar a visão de mundo das pessoas, né? E aí, na minha análise, dentro dessa proposta de formação da classe trabalhadora para o século XXI, essa formação é exatamente adequar a visão, né, para a nova situação, a realidade atual. Ou seja, se a gente perceber, porque não tenho tempo para explicar isso com mais detalhe, mas os problemas, eles são, pela visão, né, que está sendo construída, eles são individualizados, né? Ou seja, está aqui o exemplo. Se eu estou desempregado, não tem nada a ver com o problema do sistema, né? Não tem nada a ver com inserção de tecnologia, que substitui, né, mão de obra, não tem nada a ver. É problema meu. A ideologia é nesse sentido. Por que é problema meu? Porque eu não busquei qualificação, eu não busquei requalificação, eu não fui atrás de estudar. Então você percebe, né, quando a gente vai analisar que os problemas, eles são individualizados. Culpabiliza-se os indivíduos, mas o sistema não, né? Ou seja, o sistema não tem nenhuma contradição, né? É certinho, né? Então, a formação humanística. Essa formação humanística é no sentido, né, de, por meio de ensino de valores, atitudes, normas, para que possam gerir os conflitos sociais. Aí imbuir, né, os indivíduos, né, de determinados valores, atitudes, para que eles possam, né, diante desses conjuntos de transformações que afetam as nossas vidas, né, nós trabalhadores, os indivíduos possam gerir, né, esses conflitos. Ou seja, aí nesse caso aqui você já isenta a responsabilidade do Estado, né, na política, ou seja, o indivíduo vai lidar com os seus problemas e é isso, né? Então, finalizando aqui, eu fiz aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que os fatos, né, foram se interligando, né, até chegar nas bases ideopolíticas, né, para a formação dos estudantes, dos filhos da classe trabalhadora. Então, nós temos o capitalismo, aí vem a reforma, com a crise do capitalismo, vem a reforma na economia, a estruturação produtiva, vem a reforma do Estado, né, o neoliberalismo entra em cena, depois vem a reforma da educação, em sentido global, depois, com a conferência de Junte, né, na Tailândia, em 1990, começa ali a construir, né, as diretrizes
e os princípios da educação para o século XXI. Nasce ali o Jacques Delors, o documento que eu já mencionei. Desse documento vem a reforma mais ampla, né, no Brasil. Dentro da reforma mais ampla vem a reforma do ensino médio, do ensino, aliás, fundamental e médio. Né? Dentro da reforma do ensino básico vem a reforma do currículo. E dentro do currículo eu encontro aqui as bases que eu chamo de ideopolítica da educação básica brasileira, que é a proposta de formação para os estudantes, né, para esse novo milênio, né, que começa ali no final do século XX e início do século XXI. E assim eu fecho aqui a minha fala. Bem, é uma aula, né? Isso é bom, Aurélio, se você ficar no IPU, a gente combinar para pegar os alunos de terceiro ano das escolas estaduais e programar um seminário, porque isso é uma aula da atualidade, né, que é cobrada em Enem, apesar que a gente passeia lá no século passado para entender toda essa estrutura. Eu peço desculpas a todos, porque realmente todo o tempo para a educação sempre é pouco, né, Aurélia? Eu estive agora na Ibiapaba, em Carnaubal, um evento do Estado, era para começar a tal hora, começou depois, enfim. Vamos diminuir as falas, porque a gente tem que ir para o lançamento aqui na outra sala, né? Quem quiser ir para lá, para a primeira sala, nós iremos, onde você vai assinar, né, seu autógrafo, e assim a gente encerra. Só que eu queria convidar, Gonçalinha, você quer falar alguma coisa? Queria convidá-los os três para vir para cá, para a gente fazer o registro, né, desse momento. Fiquem sentados mesmo, quem vai ficar em pé somos nós, a gente fica ali. Aninha, por gentileza. E eu vou pedir para o Francisco, que é o nosso fotógrafo oficial, se ele não cortar as cabeças da gente, né? Eu já agradeço, viu, a educação. Henrique, leve um abraço para as meninas lá, os meninos, por vocês sempre estarem presentes. A Escola Sérgio, doutor Gerardo Madeira, as meninas do Cairóis, não é isso? A escola querida Dona Teresa Odete. Quem mais está aqui? A Fernanda, né, Fernanda? Representando também técnica da Secretaria de Educação e o William também da Secretaria, né? Então, assim, só queremos agradecer esse seu momento. Eu sei que eu fiquei ali todo o tempo dizendo, tá bom, já chega, a Aurélia está passando tempo. Mas é assim mesmo, a educação é assim. Né? Minha equipe muito boa aqui, está aqui presente. Depois eles sabem que eu vou dar um mimo para cada um deles, né? Porque sempre estão presentes, sempre estão assim com a gente. E vamos fazer o registro, que eu falo demais também. É uma fala rápida, mas eu não poderia deixar de me pronunciar neste momento, certo? Primeiro, agradecer pelo convite, me senti muito honrado, né, de participar de um momento como esse, de tanto conhecimento, certo? Sinto a falta de outros escritores neste momento, mas aqui estão muito bem representados aqui pela Aldânia e pela Aninha, certo? Você tem um público aqui bem seleto realmente para o lançamento do seu livro, que são todos educadores, mas eu estou mais orgulhoso do que honrado. Orgulhoso por estar no lançamento de uma obra de um aluno meu, certo? A quem nós podemos dizer que nós lembramos muito bem, tanto eu quanto o Erivelto, de um grande aluno que ele foi, de bons comportamentos, de boa índole, de dedicação que ele tinha. E na época que ele tinha seus 17 anos, há uma mudança muito grande no perfil da característica pessoal do ser humano. Mas há uma característica no Aurélio que, se ele mudasse o rosto, mudasse o corpo todo, a gente saberia que era ele. Porque ele transmite um equilíbrio na sua pessoa, uma paz, uma educação refinada que ele teve e que ele tem desde quando ele foi nosso aluno. Ele tem esse olhar
de paz, de carinho, que ele conversa com a gente. Então, estou muito orgulhoso hoje de estar aqui. A nossa secretária não pôde estar, ela teve um momento hoje muito cheio, né? Uma agenda cheia mesmo. A CRED esteve aqui com várias pessoas lá, técnicos da CRED, visitando as escolas. Ela também esteve nesse acompanhamento. Nós sabemos que nós estamos num período de avaliações externas, SAEB e SPAES, e devido ainda à pandemia que houve, nós temos muito ainda a recuperar da aprendizagem dos nossos alunos. Nós precisamos focar muito para que a gente possa chegar ao que o Aurélio escreveu neste livro. Aqui nós temos uma representação não só minha, mas quero notar a presença da Fernanda, que é nossa técnica formada em língua portuguesa, né? E do William, também técnico, lá da parte do censo, não é muito do pedagógico, mas está lá na parte técnica mesmo, certo? Então, agradecer a Aurélio, fico muito orgulhoso, muito honrado por esse momento, certo? E dizer que só desejo a você muito sucesso mesmo, porque cada vez que você crescer, eu me engrandeço, porque eu me sinto parte desta produção que é hoje, do fruto que a gente fez, não é, Erivelto? Que a gente teve. E acompanhei a sua apresentação, já gostei do livro, né? E quando você fala sobre o que eu penso em cima daquilo que você escreveu, muito, aliás, na verdade, praticamente tudo que você diz, quando eu penso, é aquilo que eu também tenho nas minhas ideias. Nessa análise que você fez das 3 correntes pedagógicas, a pragmática, a do construtivismo, que veio de uma vez, a gente incorporou ela assim de uma forma que foi de um extremo para outro extremo, e de repente ela acalmou, e agora vivemos nesta das competências, embora nós tenhamos muitos outros projetos que ainda colocam a nossa educação como preparadora de trabalhadores, de mão de obra, que a gente vê ainda incorporada ocultamente, mas a gente conhece o sistema, sabe que a gente tem que evoluir nas ideias, e o seu livro ele traz uma evolução muito grande deste trabalho da educação, lá do início até agora, e vai ser muito bom para os nossos alunos, eu espero. Valeu, João. Gente, assim como o Henrique, também eu me senti muito honrada, né, de ter recebido esse convite do Aurélio, de saber que ele passou pelas nossas mãos, e assim como outros exemplos aqui na plateia, tipo a Paulinha, o Kleber, né, o Samuel, são exemplos, né, que nós temos de como o aluno supera o mestre, certo? E essa é a realidade que a gente está vendo aqui. E quando a gente fala de educação, assim, o eixo principal que eu vejo é a transformação que ela traz na vida das pessoas. Nós estamos aqui diante de um exemplo disso. O principal da educação é exatamente a transformação que ela pode trazer para a vida das pessoas. E é nisso que eu acredito dentro da educação. Meus parabéns, Aurélio. Só para não ficar ofuscado, mas nós queremos lembrar aqui também frutos nossos aqui, o Kleber, né, nosso aluno do Murilo, Verônica, né, que também foram nossos alunos e que hoje é minha professora. Minha aluna, quando ela superou, de minha aluna agora minha professora de pós-graduação. Eu queria convidar todos lá para a primeira sala, é rápido, porque eu sei que tem muito que fica olhando, porque tem menino, passou o tempo, marido fica com raiva, a gente já entende.